Certamente um dos jogos com a maior importância, maior liquidez no dia de hoje é o derby de Manchester entre Manchester City e United. E eu não me lembro de ter visto uma cotação tão esmagada num jogo entre eles. Eu acho que essa é a cotação mais baixa que eu já vi nesse derby. Duas equipes que se odeiam, duas torcidas que se odeiam, uma rivalidade muito grande e, obviamente, a gente sabe, uma discrepância técnica muito grande. Na maioria das vezes, quando o United tem essa desconfiança, ele costuma apelar um pouco mais para a garra, para a força de marcação, tentar parar o adversário, mas eu não me lembro realmente de ter visto uma cotação tão esmagada. É um mercado extremamente enviesado para o lado do City. A gente vai falar sobre isso no planejamento de hoje. Também falaremos sobre outros jogos. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 3 de março. Começamos o nosso planejamento hoje num dia de sol, nada de chuva igual ontem. Naquele momento que eu comentei do jogo do Liverpool, onde eu falei que poderia ser um jogo under, e foi, aquele sinal de trovão era um sinal de confirmação. O Darwin Núñez, que jogou, achei que ele seria desfalque, ele jogou, fez um gol no final. Mais um jogo do Liverpool marcando a partir do minuto 80, né? 75, 80. Gol no finalzinho, já na prorrogação, que manteve o Liverpool numa liderança isolada. A gente vai falar sobre buscas por liderança no dia de hoje, começando pelo jogo do Celtic, mas o jogo do Liverpool realmente se manteve um jogo under, e aquela cotação de 1,70 e poucos para o under 3,5 acabou se mostrando uma cotação de muito valor. Na verdade, não era nem necessário deixar correr até o final. Eu acompanhei aquela cotação, aquela descida da odd. Eu me lembro que ali por volta do minuto 30, essa cotação já estava bem esmagada. Então, para você que trabalha ao vivo no trade, também acho que foi uma boa correção de preço. E aí, para entrar nesse assunto de busca por liderança, eu vou trazer um jogo cedo, às 9 horas da manhã, o jogo do Celtic fora de casa contra o Hearts. E antes de falar sobre esse jogo, eu vou pedir o teu like no vídeo, que ajuda demais da conta. O William, que edita os nossos vídeos aqui do BDM, ele sempre me cobra. Você não tá pedindo like, então, por favor, deixa o like aí pra mim e pro William ficar feliz comigo. E se você não é inscrito nesse canal, você tem um coração geladíssimo. Você, por favor, se inscreva nesse canal. Todos os dias eu tento estar por aqui, além dos conteúdos densos agora que eu consegui retomar nesse ano. Beleza? Vamos começar falando de Celtic e Hearts. E por que eu quero começar com o Celtic e o Rangers? Porque o Rangers, que é o líder do campeonato, nesse momento ocupa aqui a liderança com 70 pontos, ele perdeu para a equipe do Motherwell em casa, começando com uma cotação de 1,14. Aquela cotaçãozinha boa pro bilhetinho, aquela cotação boa para fazer uma aposta seca para deixar correr até o final. Eu falo para vocês, meus amigos, é nesse tipo de cotação aqui que a casa de aposta mais coloca dinheiro no bolso. Goste você ou não, a casa de aposta não tá nem aí se você gosta. O foco dela é ganhar dinheiro no longo prazo. E nesse tipo de cotação, ela ganha muito dinheiro. O Rangers perdeu de virada. Aliás, o Rangers saiu atrás no início do jogo, aqui aos 9 minutos, e tomou um gol lá no finalzinho, aos 75, tinha conseguido empatar aos 60 de pênaltis. Teve muita pressão do Rangers no final, mas o Rangers não conseguiu a vitória. Isso faz com que o Celtic possa retomar a liderança do campeonato, já que ainda não atualizou aí, porque o Rangers acabou de perder. O Celtic tem 28 partidas e o Rangers já chegou a 29 partidas, então em caso de vitória, o Celtic vai a 71 pontos. Qual que é o problema? O problema é que o Celtic pega o terceiro colocado, o Hearts, que venceu o Celtic no último confronto por 2-0. É comum o Celtic conseguir vencer o Hearts, mas o time do Hearts venceu o Celtic no último jogo. Vamos passar para o nosso PDF de apoio? Olha como chega o Celtic fora de casa, uma derrota apenas nos últimos 8 jogos, mas para uma equipe como o Celtic, uma derrota em 8 jogos já é uma derrota considerável, né? Numa equipe que praticamente perde pouquíssimo, né? Teve 2 derrotas apenas, uma derrota que já é algo considerável. Perceba como o Hearts dentro de casa também um excelente time, foram 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, não tem tanta iniciativa contra o Celtic, não tem um ataque tão efetivo, mas ainda assim é um time dentro de casa muito chato de se enfrentar. O Celtic falha pouquíssimo em marcar, tem uma defesa melhor, média maior de gol marcado, média menor de gol sofrido, praticamente todos os quesitos aqui o Celtic é melhor, a não ser nos jogos sem sofrer gol. Apesar de sofrer mais gols, o time do Hearts, né? 13 contra 9, o time do Hearts ficou menos vezes sem sofrer. Ou seja, quando sofreu, provavelmente ali em 1 ou 2 partidas, sofreu mais do que um gol.
2, 3 gols, mas de maneira geral é muito parecido. No primeiro tempo, mesmo fora de casa, o Celtic tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Então a gente pode talvez esperar um Celtic aqui com uma imposição grande, principalmente com esse vacilo do seu rival. No segundo tempo a gente tem uma melhora considerável do Hort. O Celtic continua marcando muitos gols, praticamente dobra o número de gols marcados, continua tendo muitas vitórias, poucas derrotas, mas o time do Hort melhora muito, e aqui a gente tem um sinal de alerta para não ficar olhando só para o lado do favorito. As duas equipes marcam bastante de cabeça, mas principalmente esse Celtic aqui dessa temporada marca muito de fora da área. Apesar do Hort não sofrer tanto nesse fundamento, é sim uma arma muito interessante para se ter. Nos momentos dos gols marcados, perceba que as duas equipes têm facilidade de marcar gols nos finais do jogo. Perceba aqui pela tabela de cores como vai crescendo tanto do lado do Celtic quanto do lado do Hort. Principalmente o Celtic marca os seus gols mais lá depois do minuto 76, nos últimos 15 minutos de jogo. O Hort também acelera muito no segundo tempo. Os gols sofridos do Celtic são bem distribuídos, mas também ficam um pouco mais para a segunda etapa. Já o time do Hort sofre também de maneira distribuída, um pouco mais aqui no meio do primeiro tempo. Se você é um trader por aqui, nós temos uma cotação do Celtic muito mais elevada do que a gente está acostumado. E obviamente existe um motivo para isso, um adversário mais forte do que a gente está acostumado a ver. Então é um jogo que, se o Celtic demonstrar agressividade, intensidade e principalmente motivação para assumir de novo a liderança, já que o time do Rangers se complicou, pode ser sim um jogo para se trabalhar a favor do Celtic aqui no primeiro tempo. Se você é um Panther, já é uma cotação bem mais elevada do que essa cotação esmagada que a gente viu do Rangers e as cotações esmagadas que o Celtic também tem dentro de casa. Mas como o time do Hort tem sim um ataque bem poderoso e já complicou a vida do Celtic no último jogo especificamente, você pode tentar buscar uma cotação do Celtic mais elevada. É certeza de que essa cotação vai subir antes do Celtic marcar o primeiro gol? Não, não é certeza. A gente não tem certeza de nada aqui. Mas é provável que a gente tenha um Celtic tendo sim dificuldade de enfrentar um adversário muito chato. Tá? Então, se você puder pegar uma cotação maior, é mais interessante. Das últimas vezes que eles se enfrentaram nesse cenário, o Celtic marcou gol em todos os últimos 3 jogos e mais do que um gol nos últimos 3 jogos. Então, eu não duvido que a gente possa ter aqui um jogo para gols. Porque se o Celtic abrir o placar cedo, mesmo que você, Panther, não consiga pegar uma cotação do Celtic tão alta, você tem a possibilidade de pensar no mercado de gols. Porque o Hort tende a ir para cima e o Celtic pode aproveitar os contra-ataques. Essa cotação de 1,57, se a gente pudesse pegar ela mais alta, depois do 1-0 seria bem interessante. Porque se for 1-0 do Celtic, o Hort tem que se expor e vai dar espaço. E se for 1-0 do Hort, o Celtic vai ter que dar um jeito de virar o jogo, se ele quiser assumir essa liderança. Então esse 2,5 pode ser sim uma situação bem interessante. Outro jogo que eu quero acompanhar na parte da manhã é o jogo do Hamburgo contra o Osnabrück. Um dos melhores times da competição enfrenta o pior time da competição com uma das piores defesas, né? O time do Osnabrück está atrás do Kaiserslautern, do Schalke e, se eu não me engano, só. Foi a terceira equipe que mais sofreu gol na segunda divisão da Alemanha. Tem pouquíssimas vitórias e como visitante não venceu ainda nenhum jogo. Isso não quer dizer que eu venho para cá com uma ideia de trabalhar a favor do Hamburgo, porque o time do Hamburgo, quando visitou o Osnabrück no turno, né, no primeiro turno, perdeu por 2-1. Então eu não estou aqui para trabalhar mercado de resultados. A gente sabe que mercado de resultados na segunda divisão da Alemanha não é um bom negócio, mas pode ser um jogo muito interessante para gols. E a minha ideia por aqui é trabalhar esse 2,5, tá? Não com essa cotação, pelo amor de Deus. Isso aqui é talvez torcer para começar um jogo assim bem mirrado, bem xoxo e depois ter um crescimento lá no segundo tempo. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio só para a gente passar por cima. Olha só como o Hamburgo não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. É um time que sofreu mais do que um gol por jogo. O Osnabrück tem péssimos números, não tem iniciativa nenhuma, não saiu na frente nenhuma vez, sofreu gol em quase todas as partidas, não venceu nenhuma partida fora de casa, como eu falei. O Hamburgo vinha de 3 derrotas seguidas em casa, mas conseguiu vencer um jogo. O primeiro tempo do Hamburgo é mais agressivo em relação a gols marcados, mas é um time que também sofre gol. E no segundo tempo o Hamburgo continua bastante agressivo e é aqui que o time do Osnabrück chega à maior quantidade de gols sofridos. O Hamburgo tem muita facilidade em marcar de cabeça, principalmente com seu artilheiro, o Glatzel, já vou falar dele, e o time do Osnabrück sofre muito de bola parada e também de fora da área, que é uma condição muito forte do Hamburgo também. Então o Hamburgo pode utilizar a bola aérea, gols de cabeça, finalização de fora da área e etc. A maioria dos gols marcados pelo Osnabrück são no final tanto do primeiro tempo quanto do segundo. Já o Hamburgo distribui muito bem aqui a questão dos gols marcados. O principal jogador do Hamburgo é o Glatzel, Robert Nesta Glatzel. Inclusive,
o maior goleador da equipe, tem 4 assistências e 15 gols marcados, um dos melhores jogadores de cabeça dessa equipe. Tá ajudando o Hamburgo já faz algumas temporadas. Vamos ver se ele consegue ajudar o Hamburgo a subir. O segundo é o Benes, com 11 gols e 8 assistências. Como é um time que está com muita dificuldade, esse Eric aqui, que tem um sobrenome difícil, é o principal jogador, mas percebam que a quantidade de gols e de assistência da maioria dos jogadores é bem baixinha, afinal de contas a gente tem um time com muita dificuldade. Eu gosto desse 2,5 para trabalhar ao vivo. Como que a gente pode trabalhar esse 2,5? Não gostaria de pegá-lo no 0-0, tá? Então eu vou torcer para o Hamburgo sair na frente. Tendo o Hamburgo na frente, você vai ter um time desesperado, que sabe que está caminhando rumo à terceira divisão novamente, que vai se expor, e o Hamburgo pode trabalhar aqui uma possibilidade de contra-ataque. O que a gente precisa é que o espaço entre o primeiro e o segundo gol seja maior. Então que saia o primeiro gol ali nos primeiros 15 minutos. O segundo gol ele tem que demorar, senão essa cotação do 2,5 ela não vai chegar próximo de 2. Se esse segundo gol demorar e a gente conseguir perceber essa cotação do 2,5 mais próxima de uma cotação de 2, uma relação de 1-1, seria interessante sim pensar nesse over 2,5. Não duvido que o Hamburgo possa sofrer gol do Osnabrück aqui, tá? Mas eu prefiro pensar nesse 2,5. É provável que o Hamburgo vença? Sim, é provável que ele vença, mas eu não tô aqui para te indicar a vitória em jogos de segunda divisão da Alemanha. Eu acho que é extremamente perigoso. E a gente já viu isso acontecer principalmente com o Hamburgo várias vezes. Então, para mim, é um jogo com uma tendência de gols. 11h30 da manhã, o líder do campeonato alemão pode abrir uma vantagem ainda maior em relação ao Bayern de Munique. O Leverkusen enfrenta o Colônia fora de casa, e com o vacilo do Bayern de Munique contra o Freiburg nessa sexta-feira, o Leverkusen pode chegar a 10 pontos de diferença na liderança do campeonato, o que faria, obviamente, a vida do Bayern de Munique muito mais complicada. O time do Colônia vive péssima fase, tem uma vitória aqui, outra ali, mas a grande briga do Colônia é para tentar ficar justamente nessa posição atual, a 16ª colocação, que dá a chance do Colônia disputar um playoff chamado Relegation contra a terceira colocada da segunda divisão, a terceira equipe colocada. Nesse momento, se eu não me engano, é o próprio Hamburgo, que a gente falou hoje cedo. Então, é uma situação do Colônia muito delicada. O time do Leverkusen continua com uma invencibilidade absurda, se eu não me engano, já bateu o recorde de longe do Bayern de Munique, das melhores temporadas lá com o Hans Flick, e continua na sua invencibilidade aí há muito tempo. Vamos lá, olha para essas cores, olha como é fácil de perceber como o Leverkusen vem num excelente momento, né? Nos últimos 8 jogos, 7 vitórias fora de casa. Nos últimos 8 jogos do Colônia, 2 vitórias apenas, 2 derrotas aqui próximas, né? Sempre da direita para a esquerda, sempre do final aqui para trás. Então o Colônia vem de uma derrota dentro de casa. Essa derrota foi para o time do Bremen por 1-0 e também perdeu para a equipe do Dortmund por 4-0. Aquele jogo nem jogou tão mal assim. O time do Colônia tem uma iniciativa menor do que a do Leverkusen, falhou muito mais em marcar. O Leverkusen marca uma média de 2,2 gols por jogo fora de casa, o Colônia não chega nem a 1 gol por jogo, e o time do Colônia sofre uma média de 1,5 gol por jogo dentro de casa. O primeiro tempo do Leverkusen é superior, com mais vitórias, menos derrotas, porém o Colônia não sofre tantos gols na primeira etapa, tá? O Leverkusen sofre quase a mesma quantidade, a diferença aqui é nos gols marcados. No segundo tempo, sim, aí o Colônia tem a sua maior dificuldade defensiva, chega aqui a 45% de derrotas, o Leverkusen continua muito forte na segunda etapa. O Leverkusen tem os seus problemas com bola aérea, já sofreu alguns gols nesse fundamento, contra a equipe do Mainz, se eu não me engano, foi o último jogo do Leverkusen? Leverkusen em casa contra o Mainz, exatamente 2-1, o gol do Mainz veio numa jogada de cabeça. O Colônia costumava ter uma boa jogada de cabeça quando era treinada pelo meu clone, né? Hoje eu dei uma emagrecida, mas quando eu usava bastante aquele capzinho aqui, ó, e eu tava igual um baiacu inchado, eu parecia muito o treinador do Colônia. Ele que parecia comigo. Mas agora ele acabou demitido. Se eu não me engano, ele tava até cotado para assumir o Hamburgo. Não sei se ele já até assumiu. Mas o time do Colônia era muito bom de cabeça naquela época. Hoje em dia já não tem feito tantos gols nesse fundamento. Nos momentos dos gols, o Colônia acelera bastante nos últimos minutos, mas não é uma equipe tão goleadora, e tem sofrido bastante no segundo tempo, principalmente na metade do segundo tempo. O Leverkusen distribui muito bem os seus gols, tanto marcados quanto sofridos. Os principais jogadores do Leverkusen, a gente não pode deixar de fora o Florian Wirtz. Para mim, é um jovem prodígio. Você sempre vai ver ali fotos do Florian Wirtz ou vídeos do Florian Wirtz ali com a bola, onde é impossível tomar a bola dele, não desiste de nada na jogada. É um jogador que não tem medo de se machucar, até passou um tempo lesionado. Dificilmente ele vai ficar muito tempo no Leverkusen. É provável que a gente veja ele numa Espanha,
Espanha, numa Inglaterra, num grande time, talvez até num Bayern de Munique. É um jogador muito, muito forte, tá? O Grimaldo também hoje, um dos principais jogadores de bola parada dessa equipe. O Patrick Schick voltou de lesão, não tem tantos gols, mas era o principal goleador dessa equipe. Hoje em dia é o Boniface. E o Frimpong também é um excelente jogador de beirada do campo. Enfim, é um time excepcional, tá? Se você é um trader por aqui, não tem muito o que inventar, desde que a gente tenha uma excelente imposição do Leverkusen fora de casa. Quero estar a favor do Leverkusen. Nos jogos recentes, principalmente nessa vitória contra o Mainz, eu não consegui pegar o gol do Leverkusen, mas consegui estar a favor do Leverkusen em alguns momentos de superioridade. Tomara que nesse jogo a gente consiga ter essa imposição. Se o Colônia oferecer resistência, se o Colônia não permitir ao Leverkusen essa imposição toda, se ele brigar de fato por uma bola aérea, se ele conseguir vencer os duelos, recuperar a segunda bola, aí eu não vou me posicionar a favor do Leverkusen. Se você é um Panther por aqui, não te indico essa cotação de 1,36 porque ela já é justa. É uma cotação totalmente justa, totalmente precificada. Aqui as casas de aposta vão enfiar dinheiro no bolso. Para você, tenta torcer para que o Colônia defenda bem o seu jogo, talvez force o Leverkusen a recuar um pouco mais ou que tenha um jogo de trocação para que você consiga talvez pegar uma recuperação do Leverkusen se ele estiver perdendo ou quem sabe uma vitória com uma cotação mais alta. Não é certeza nenhuma que o Leverkusen vai vencer esse jogo, mas obviamente a probabilidade do favorito é imensamente maior por aqui. Nos últimos jogos em casa, o Colônia não sofreu em todos os jogos, mas se a gente dividir na média aqui, ele sofreu mais do que um gol por jogo, né? No jogo do Dortmund ele sofreu 4 gols. Tirando esse jogo, um gol contra o Bremen, um gol contra o Heidenheim e 0 gols aqui contra o Mainz e o Frankfurt. O Leverkusen, fora de casa, vem marcando em todos os jogos, sofreu contra o Leipzig e contra o Heidenheim, não sofreu contra o Darmstadt e contra o Augsburg. Então não necessariamente esse jogo será over, né? A gente pode ter um Colônia, por exemplo, identificando o Leverkusen como um adversário que provavelmente vai vencer todos os seus concorrentes contra o rebaixamento, e se o Colônia conseguir pelo menos tirar um empate do Leverkusen, é um resultado interessante. Então se o Colônia levar dessa maneira, a gente pode ter um jogo um pouco mais under até. Deixa eu ver quanto é que tá essa cotação do under. É 1,50, né? A do Liverpool ontem tava mais interessante. Até porque não caiu num raio, então não é um sinal pra gente entrar. Mas enfim, depende muito do comportamento do Colônia por aqui. Se ele sofrer um gol cedo, aí essa expectativa under vai por água abaixo, porque o time já tá numa draga danada, tende a vir pra cima e o Leverkusen pode resolver esse jogo no contra-ataque. 12h30 na Inglaterra, nós temos o City enfrentando o United, o derby de Manchester. Se eu não apresentasse para você essas cotações aqui, se eu tapasse aquelas cotações e perguntasse para você quem era o favorito, você com certeza iria dizer que era o City. E eu, claro, também iria dizer e ia concordar com você. Mas esse favoritismo talvez seja o maior favoritismo que eu já vi no derby entre eles. Tô aqui levantando uma hipótese. Se você já viu uma cotação mais baixa, comenta aqui embaixo. Eu nunca vi. Isso não quer dizer que o City não é tão favorito não, tá? O City realmente é muito favorito. Vem de um cacete aplicado pra cima do Luton Town na FA Cup com, se eu não me engano, 5 gols de assistências do De Bruyne pro Haaland. Então assim, cresceram na hora certa, o time do City está realmente muito, muito forte, já está praticamente classificado contra o Copenhagen, tem o jogo da volta agora, mas acho que não vai interferir em nada nesse jogo, nesse derby aqui, mas sinceramente essa cotação ela é extremamente baixa. Vamos tentar entender o que o United pode fazer, o que sobra para o United, né? Porque durante muitos e muitos anos o United foi soberano nesse derby aqui, e hoje o City tem uma cotação de 1,25. Como é que será que os torcedores antigos do United veem esse momento da história, né? Como é que o Alex Ferguson, o maior treinador da história do United, vê esse confronto? Bom, vamos lá. Utilizando estatística, o United vem de bons momentos fora. 3 vitórias consecutivas, porém sofreu em relação a algumas baixas de lesão. Eu não sei se o Højlund vai estar disponível. Até então era desfalque, jogador importante, né, que vem crescendo nesses últimos jogos com a equipe do United. O United saiu na frente em 62% dos jogos, mas é a única coisa relativamente boa do United fora de casa. O time não marca tantos gols, sofre com frequência, o City tem mais iniciativa, mais vitórias, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem mais gols marcados, enfim. A maioria das estatísticas aqui o City vai vencer. No primeiro tempo o City tem mais gols marcados, porém o United se destaca pela quantidade de gols sofridos, poucos.
mesma quantidade do City. O United não perdeu ainda nenhum primeiro tempo fora de casa. Curioso, né? No segundo tempo, o United tem um problema defensivo. Olha que coisa maluca, né? Um primeiro tempo de almanaque, com uma defesa muito sólida, mas no segundo tempo passou um boi, passou a boiada, uma média de 1 gol por jogo sofrido no segundo tempo. O City também piora bastante a sua defesa, já cansei de fazer críticas aqui a como o City tem lidado com o final dos seus jogos em casa. É uma equipe que talvez perde um pouco o interesse no jogo, às vezes por já estar com o jogo resolvido, talvez, né, por tirar um pouco do pé, e já aconteceu de se complicar nesse tipo de situação. São duas boas equipes de bola aérea, o City marca mais gols, o United sofre um pouquinho mais nesse fundamento. Lembrando, o City, quando aperta bastante o adversário, ele usa muito os cruzamentos e também a finalização de fora da área para tentar os seus gols. Foi assim com o Chelsea no último jogo que fez em casa. A distribuição de gols marcados do City é muito parecida, então não dá pra gente ter nenhuma constatação aqui de um momento onde o City marca mais, porém, perceba que o momento onde ele mais sofre é justamente lá pro final do jogo, e isso sim mostra um pouco de descaso, né? Porque na maioria das vezes são jogos resolvidos. No United é uma equipe que marca bastante nos primeiros minutos de jogo e depois só lá no final, e sofre com muita frequência nos últimos minutos de jogo. Então corre o risco talvez do United surpreender o City no início, mas se complicar no final, como fez a equipe do Chelsea, né? Os principais jogadores do City, a gente já sabe, é o Haaland, que vem de 5 gols marcados na FA Cup, então tem que ser observado, e o Højlund, que vem marcando 7 gols, não sei se ele vai estar disponível, mas se estiver é um jogador muito interessante. Bom, com essa cotação aqui, não vai ser eu que vou contestá-la, não vai ser o Theo que vai enfiar dinheiro contra o City, porque ele não acredita nessa cotação. Pode ter certeza que eu não vou estar ali, não vou fazer parte das pessoas que vão tentar subir essa cotação do City. Mas também não serei eu que vou estar a favor do City, tá? Com esse tipo de cotação aí, só se for para trabalhar no trade, ao vivo, no momento onde o United só saiba se defender. Aí talvez, se o United se comportar como uma equipe pequena, eu trabalharia a favor do City como uma equipe super favorita. Agora, para colocar meu dinheiro, para deixar correr até o final, esse tipo de cotação aí não me pega, porque eu respeito muito o derby. Porém, o que o United pode, o que sobra para o United fazer por aqui? O que fez o United contra o Liverpool. Quando o United foi eliminado da Liga dos Campeões, naquele jogo contra o time do Bayern de Munique, ele teve um confronto contra o Liverpool, que estava voando. E a odd do Liverpool era por ali, acho que era 1,20 e poucos, 1,30 e poucos. O United fez o quê? Só se defendeu. Foi um baita de um massacre do Liverpool em relação a finalizações, mas o United se defendeu bem. E saiu com um ponto ali de Anfield, sinceramente, muito bem conquistado. Eu não duvido que o United, nesse momento da história, ele tente buscar pelo menos um empate aqui contra o City, tá? Porque o City hoje vive uma fase técnica muito superior. Então o que pode fazer o United? Tentar segurar o City aqui em relação ao empate, se defender, ou quem sabe puxar um contra-ataque mortal aqui, como fez a equipe do Chelsea. Porém, essa atitude de só se defender contra um time do City que está acostumado a jogar contra defesas compactadas, pode sim ser um problema, porque chega uma hora que o City vai acabar achando uma bola, uma finalização de fora da área, e se o United não souber, pelo menos tentar ferir o City nos momentos de contra-ataque, o City vai ficar muito confortável, e essa zona de conforto, tendo que jogar contra uma defesa compactada, o City se dá muito bem. Então, na minha opinião, é um jogo para a vitória do City. Eu ficaria assim bem surpreso se o United conseguisse segurar esse empate ou se vencesse, mas para essa cotação aqui eu tô fora. O que você, como um Panther, pode fazer é tentar buscar uma vitória tardia do City, né? Faltando 15, 20 minutos de jogo, se o United estiver muito bem na defesa, você tentar buscar esse tipo de situação. Para mercado de gols, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 2,5 aconteceu em 5 das últimas 5. Porém, como provavelmente o United vem para tentar segurar um pouco mais o jogo, eu só trabalharia o mercado de gols depois do 1-0, de preferência se o City sair na frente, tá bom? O United na frente não me interessa muito trabalhar gols por aqui. Então eu acredito na vitória do City, mas não gosto dessa cotação. Como um trader, até trabalharia essa cotação do City em alguns momentos de muito massacre, mas é até estranho você trabalhar num jogo onde o City tende a se comportar como super favorito, porque eu não sei se o United de fato vai só se defender. Então fica essa questão no ar. Mas para deixar correr até o final, não pegaria essa cotação, e no mercado de gols só trabalharia mesmo se o City abrisse o placar cedo aqui pra gente poder trabalhar talvez um over 2,5, ou quem sabe até buscar um over 1,5 no final, né? Uma condição de contra-ataque do City, tá bom? Mas acredito sim que essa cotação ela é justa pelo momento, ela assusta, mas ela é justa. Mas não vai ser eu que vou contestá-la. Bom, nos jogos extras eu vou me debruçar um pouquinho mais de tempo por aqui, porque nós temos muitos jogos importantes para chamar de extra, né? Mas obviamente não dá para entrar em detalhes de
todos esses jogos, senão a gente vai ficar aqui durante 1 hora. Mas vamos lá. Prováveis vitórias do favorito. Vale muito a pena ficar de olho no Sporting se você tiver paciência para tentar buscar uma cotação do Sporting mais alta. Se for para trabalhar com esse tipo de cotação aí, esquece. Ontem o Rangers, por exemplo, perdeu, no caso que eu tô gravando hoje, né? O Rangers perdeu com uma cotação de 1,14. Então, se você é trader, você até pode buscar um momento de superioridade do Sporting, mas sinceramente, acho uma cotação extremamente esmagada. O time do Farense é frágil, provavelmente não vai aplicar assim tanta dificuldade para o esporte, mas quem sabe se você conseguir esperar uma cotação mais alta. Dos favoritos que podem se complicar, o Atlético de Madrid acabou de ser eliminado na Copa do Rei, né, na semifinal, perdeu os 2 jogos, na sua casa e fora de casa, e vai enfrentar agora o Betis. O foco do Atlético de Madrid é Liga dos Campeões e classificação para Champions. Na volta, o Atlético de Madrid enfrenta a Inter, o primeiro jogo foi 1-0. Lembra? Aquele gol chorado lá do Arnautovic. A Inter não está classificada ainda, o Atlético ainda tem chance. Mas como esse jogo só vai acontecer no dia 13, o Atlético pode voltar suas atenções aqui para a La Liga, né? Não acho que vai brigar por título, mas pelo menos para uma fase de grupos aqui de Champions seria interessante. O Betis é muito chato de se enfrentar, mas o Betis é muito mais chato na sua casa e não fora de casa. Vamos ver se o Atlético de Madrid consegue buscar essa vitória, mas como o Betis é um time com uma defesa muito boa, que só perdeu 3 jogos fora de casa, eu tomaria cuidado. Para mim é um favorito que pode se complicar. Na Turquia, não tem como não falar da Turquia no final de semana, né? Como eu falei ontem, o pessoal até gostou da frase. Um apostador que não faz um campeonato turco no final de semana é só um menino, porque é muita pirotecnia. Hoje o Fenerbahçe não teve dificuldade para vencer fora de casa a equipe do Hatayspor, que é uma equipe frágil, mas que relativamente tinha poucas derrotas dentro de casa. Não foi um jogo tão over, foi só 2-0, mas isso já bota pressão no Galatasaray, porque o Fenerbahçe assumiu momentaneamente a liderança com um jogo a mais. E o Galatasaray enfrenta o segundo colocado da temporada passada. No finalzinho ali, o Beşiktaş ainda passou o Fenerbahçe na classificação. Então é sim um adversário muito chato. O Beşiktaş não briga pela liderança, mas pode sim atrapalhar a vida do Galatasaray. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, tivemos 3 vitórias do Galatasaray e 2 vitórias do Beşiktaş. E as vitórias do Beşiktaş foram justamente em casa, aonde o Galatasaray vai enfrentar. E dos últimos 5 jogos consecutivos, ambas marcam e over 2,5. Olha que curioso, 2-1, 2-1, 2-1, 3-1 e 2-1. O mandante, na maioria das vezes, desse confronto leva melhor. Então, olha só, o 2,5 tá 1,57 e o ambas marcam tá 1,50. Uma cotação mais alta pode ser até interessante. E aqui, como o Galatasaray é favorito, ele pode se complicar. Outro favorito que pode se complicar num confronto direto aqui em busca por vaga de Champions, Atalanta e Bolonha. A Atalanta vem de um cacete sofrido para a Inter por 4-0. Tinha complicado a vida do Milan, tinha vencido outros adversários difíceis como a Lazio, mas a Atalanta vai enfrentar um Bolonha que está numa fase excepcional. Para mim, como time, a Atalanta é melhor. Como time, a Atalanta é melhor. Mas, sinceramente, a fase do Bolonha é muito boa para não, pelo menos não botar as barbas de molho por aqui, tá? Jogando em casa, a Atalanta é muito forte. Como mandante, venceu 10 dos 13 jogos que fez, mas o Bolonha costuma aprontar quando joga como visitante. Então, sinceramente, vale a pena tomar um pouco de cuidado por aqui. Dos jogos para gols, a gente já comentou a tendência do Celtic, jogo do Hamburgo. O Paderborn com o Magdeburg também é uma excelente opção na segunda divisão da Alemanha. E o Elversberg que enfrenta o Wiesbaden. Lembrando, característica de jogo do Wiesbaden é uma característica de contra-ataque. Então toma muito cuidado para trabalhar mercado de resultados. Outro jogo muito bom de se acompanhar de manhã. Líder PSV na Holanda contra o vice-líder. É provável que o Feyenoord ainda tenha chance? É muito difícil. Deve ter aqui 32 rodadas, né, no campeonato holandês. Já temos aí uma porcentagem do campeonato muito avançada e temos 10 pontos de diferença. Porém, se o Feyenoord vence, o PSV continua com 65, o Feyenoord vai a 58, ainda pode tentar alguma coisa. É difícil demais pensar num PSV perdendo esse título porque segue invicto em 23 rodadas, mas enfim, eu acho que vale a pena ficar de olho nessa partida. Nos últimos jogos entre eles, 1-0, 2-1, 1-0, teve 2-2 e 4-3, ou seja, a maioria dos jogos unders e teve 2 jogos aqui over. A maioria dos jogos o PSV venceu, mas o último foi o Feyenoord. Enfim, como o PSV é favorito, dá até para colocar aqui um PSV como um favorito que pode se complicar também, né? Eu vou até tirar aqui das correções de preço e vou deixar no favorito que pode se complicar. Às 2h30, o Girona enfrenta o Mallorca. Como o Real Madrid enfrenta hoje à tarde o Valência, e existe a possibilidade, no momento que você está vendo esse vídeo, já rolou o jogo, mas existe a possibilidade do Real Madrid se complicar. Tem toda aquela questão de racismo lá com o Vini, aquela briga emocional que o Valência tenta usar para cima dos jogadores do Real, mas além disso o Valência é um bom time em casa. Então se o Girona viu o Real Madrid se complicando, o Girona vai para cima do Mallorca. Porém, o Mallorca é finalista da Copa do Rei.
eliminou o Real Sociedad na casa do Sociedad. Então não é um adversário fácil aqui pro Girona. Se o Girona fosse favorito, iria ser um favorito que poderia se complicar por aqui. Napoli e Juventus, outro jogo muito bom para trabalhar correção de preço. Se você gosta de trabalhar no trade, esse tipo de situação é legal. O Napoli vem com uma moral muito alta agora com essa vitória por 6-1 contra o Sassuolo. Tudo bem que todo mundo tá batendo no Sassuolo, mas a Napoli não tem nada a ver com isso e bateu também. Se tá todo mundo batendo, o Napoli chegou chutando. O Osimhen fez, se eu não me engano, um hat-trick, ou fez mais do que isso, né? Foi um jogo com vários gols do Osimhen, do Kvaratskhelia, para espantar qualquer fantasma dessa temporada. E a Juventus, que dificilmente vai ter chance de título, vem de vitória para cima do Frosinone, num gol no último lance do jogo do Rugani. Ou seja, uma Juventus que vem desconcentrada, provavelmente emocionalmente já abalada por ter visto a Inter de Milão abrir mais do que 10 pontos, né? Já são 12 pontos de diferença e para a Juventus é muito difícil buscar alguma coisa por aqui. E se não abrir o olho, perde para Napoli também, tá? Porque emocionalmente você tá meio grog, Napoli vem e te complica. Lembrando que o jogo do Napoli na volta contra o Barcelona é só no dia 12. Então não tem por que não focar nesse jogo. Dá até para pensar em gols. O problema é que nos últimos jogos, olha só, 1-0, 1-0, 1-1. Teve um 5-1 do Napoli, mas não é sempre que acontece. Bilbao e Barcelona. Se o Barcelona fosse favorito, seria, na minha opinião, um favorito que poderia se complicar. Jogar lá no País Basco contra o Bilbao é muito difícil. O Atlético de Madrid sentiu isso na pele, outras equipes sentiram isso na pele. O Barcelona, quando foi lá na Copa do Rei, tomou cacete lá. Então, sinceramente, é um jogo parelho, mas se fosse para dar um favoritismo, eu diria até pro Bilbao, pelo momento que vive a equipe do Bilbao. Como é uma equipe que cede oportunidade, mas que também cria, eu não duvido que a gente possa ter até um jogo para gols por aqui. Porto e Benfica é jogo para cartão. Eu não entendo nada de cartões, não tenho metodologia, não trabalho em casa de aposta, não trabalho com cartões. Né? Quando eu falo não trabalho em casa de aposta, eu trabalho numa exchange. E lá não tem mercado de cartões. Mercado de cartões é exclusivo em casa de aposta. Não trabalho. Mas, nos últimos 10 jogos consecutivos, mais de 5 cartões nessas partidas aconteceram. E é uma rivalidade muito grande. O Porto hoje, ele não briga diretamente com o Benfica pela liderança, porque o Benfica já está aqui a 9 pontos na frente. Mas, quem está de olho nesse jogo é o Sport, que enfrenta o Farense. Lembra que eu comentei várias vezes com vocês como dos 3 grandes de Portugal estão disputando o título. E um deles joga contra uma equipe fraca, o frágil, como é o Farense. E as outras duas se enfrentam. A equipe que enfrenta o time mais frágil tem a obrigação de vencer, porque é muito provável que a gente tenha um empate dos outros dois, ou que uma das duas, obviamente, vai perder ponto. Então, é uma chance do Sporting, por exemplo, abrir vantagem. Se o Benfica empata ou se o Benfica perde para o Porto, é tudo que o Sporting quer para abrir vantagem. Lembrando que o Sport é virtualmente o líder, porque tem um jogo a menos ainda. Aqui no Brasil, no Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, não sei se vale muito esse jogo em relação à classificação, mas é sempre bom observar essas duas equipes que estão se preparando para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, então está na Libertadores também. O último jogo, o São Paulo foi campeão nos pênaltis da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, mas o Palmeiras vinha de 5-0 para cima do São Paulo, num jogo onde o São Paulo ignorou ali o campeonato, acho que foi no Campeonato Brasileiro, né? Se eu não estou enganado, para focar, se eu não estou enganado, em alguma situação de Copa. Mas enfim, é um jogo bom para se observar. Nos jogos extras tem Fluminense e Botafogo, outro jogo interessante, mas eu acho muito difícil que mude alguma coisa na tabela aqui. Para o Botafogo se classificar, teria que torcer contra o Vasco. Enfim, é muito difícil a situação do Botafogo. O Bragantino enfrenta o Santos e o Vasco pega a Portuguesa. Se o Vasco, acho que o Vasco também já está praticamente classificado para as semifinais, mas em caso de vitória pode até melhorar aqui a sua condição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Juízo, dia cheio hoje, com muitos jogos importantes, então, assim como eu falei ontem, tente chegar vivo na segunda-feira, cuidando da sua banca, ninguém vai fazer isso por você, e de preferência fazendo só os jogos que você se planejou para não se perder, tá bom? Um abraço.